Antes dos campos de extermínio, antes da Guerra Mundial, a Alemanha nazista já produzia uma arma diferente: bebês, um programa secreto de reprodução em escala estatal. A mecânica era precisa, burocrática. Um documento oficial era assinado. Uma enfermeira removia o recém-nascido da mãe. O destino? Uma maternidade secreta. Enfermarias brancas, estéreis. Um procedimento técnico. O projeto tinha um nome oficial: Lebensborn. Fundado em 1935. Planejamento de nascimentos como um recurso estratégico. Como o Estado obteve o direito legal de controlar a reprodução, a autoridade não surgiu do vácuo. Até hoje, milhares de sobreviventes desse programa buscam registros de sua verdadeira origem biológica. O controle estatal sobre a reprodução não foi uma invenção de Munique. A ideia tinha precedentes legais. No início do século XX, a eugenia já era uma disciplina científica popular na Europa e nos Estados Unidos. O conceito? A sociedade poderia ser aprimorada através do controle de quem tinha filhos. Isso não era apenas teoria. Em 1907, o estado de Indiana, nos Estados Unidos, aprovou a primeira lei de esterilização forçada do mundo. A ideologia nazista parecia uma anomalia radical, mas sua base legal vinha de laboratórios e legislaturas ocidentais. Na Alemanha, este pensamento se fundiu com o nacionalismo. Adolf Hitler e o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães não criaram a eugenia. Eles a levaram ao extremo. A obsessão era a decadência racial. Os inimigos eram judeus, ciganos e deficientes. O objetivo era a pureza do sangue. Teorias antigas sobre o formato do crânio e ancestralidade foram reativadas. O partido as transformou em política de Estado. A codificação dessa doutrina aconteceu em 1924, em uma cela de prisão. No ano anterior, 1923, a tentativa de golpe de Hitler em Munique fracassou. O chamado Putsch da cervejaria. Ele foi preso. Na prisão de Landsberg, começou a escrever. O resultado foi publicado entre 1925 e 1926. 2 volumes. Letras góticas, capa densa, uma estrutura rígida de manual. Era o Mein Kampf. No livro, a luta racial era um pilar central. A higiene racial, um dever do Estado. A reprodução não era um assunto privado, mas uma obrigação nacional para garantir o futuro da Alemanha. A obra definia o padrão. Um ideal nórdico, estatura alta, cabelos loiros, olhos azuis. A força original dos alemães, supostamente diluída pela mistura com outras etnias. Genética moderna não apoiava as teses, mas, dentro do partido, eram dogmas. Repetidos em discursos, em jornais e nas organizações juvenis, como a Juventude Hitlerista, que crescia rapidamente no início dos anos 30. A ciência não importava mais. Uma ideologia marginal, no entanto, precisa de um catalisador para se tornar uma solução de massas. Um colapso econômico total. Como uma teoria marginal se tornou uma doutrina política de massas? A resposta começa na fragilidade de um novo Estado. Novembro de 1918. A Alemanha é uma nação derrotada. O velho império ruiu, uma nova democracia nasceu. A República de Weimar, instável desde o início. Em junho de 1919, veio o Tratado de Versalhes. A Alemanha foi forçada a aceitar a culpa pela guerra, ceder território e limitar seu exército a 100 mil homens. Uma humilhação. Então, veio o desastre econômico. Em 1923, a hiperinflação destruiu as economias da classe média. O trabalho de uma vida inteira, evaporado em meses. Os salários eram pagos diariamente nas fábricas. O dinheiro era transportado em carrinhos de mão, apenas para comprar um pão antes que o preço mudasse novamente até a noite. Em novembro, o câmbio oficial era de 4,2 trilhões de marcos por um único dólar americano. Uma calma frágil veio a partir de 1924 com o Plano Dawes, financiado por empréstimos americanos. Mas a confiança no sistema já estava quebrada. Em 1929, a quebra de Wall Street.
Os empréstimos secaram. Ouve-se o zumbido de máquinas paradas em galpões de fábrica vazios. A economia alemã parou. O desemprego explodiu. Até 1932, eram 6 milhões de desempregados. A raiva estava em toda parte. Contra os políticos, contra as potências estrangeiras, contra o sistema inteiro. Cidadãos arruinados, sem esperança, começaram a se inscrever em massa nos partidos extremistas. O colapso econômico gerou uma demanda por soluções radicais. As elites conservadoras alemãs responderam. Em julho de 1932, elas permitiram que o partido nazista conquistasse 230 assentos no Reichstag. O poder político não era o objetivo final, era a ferramenta. A peça-chave foi a Lei de Concessão de Plenos Poderes, aprovada em março de 1933. O governo agora podia legislar sem o parlamento. Um ato formal. A democracia estava suspensa. O pretexto legal surgiu um mês antes, 27 de fevereiro. O prédio do Reichstag em chamas. O governo culpou os comunistas e invocou o artigo 48 da Constituição de Weimar. Este artigo permitia a suspensão de direitos civis básicos em caso de emergência nacional. Prisões sem mandato, censura da imprensa, tudo legalmente justificado. A sequência foi rápida. Hitler foi nomeado chanceler em 30 de janeiro de 1933. Em menos de 60 dias, ele usou o incêndio para neutralizar a Constituição e aprovar a lei que lhe deu poder absoluto. Oponentes políticos foram presos. Em meados de 1933, os sindicatos livres foram legalmente dissolvidos. Entre 1933 e 1939, o Estado alemão esterilizou à força 400 mil pessoas. A maioria, jovens. Alguns, adolescentes. Com o poder ditatorial consolidado, o regime traduziu a ideologia para o Código Penal. Apenas 4 meses depois. Em 14 de julho de 1933, foi promulgada a Lei para a Prevenção de Descendência com Doenças Hereditárias. A teoria racial tornava-se infraestrutura médica. Para executar a lei, foram criados os Tribunais de Saúde Hereditária. O processo era uma linha de montagem burocrática. A denúncia partia de um médico, hospital ou até de uma escola. A comissão mista, formada por juízes e médicos, analisava o caso. A decisão era final, sem apelação. Um carimbo de tinta na ficha médica do paciente. Aprovado. O veredito legal podia vir de um diagnóstico de esquizofrenia, cegueira, epilepsia, o que chamavam de debilidade mental, um termo vago para qualquer um considerado socialmente inadequado. A cirurgia compulsória era realizada em uma rede de mais de 400 clínicas especializadas, exigindo uma logística massiva em escala nacional. Os procedimentos eram feitos com pressa, sem os cuidados adequados. As operações em massa, realizadas com velocidade, frequentemente resultavam em infecções letais. Em 1942, cerca de 10 clínicas secretas operavam na Alemanha. Portas fechadas. Dentro, médicos da SS determinavam o direito à vida de recém-nascidos com base em medições. Como o sistema definia o valor de um bebê? Através de instrumentos de medição e padrões antropométricos. O recém-nascido era levado para uma sala de exames. Um médico inspecionava, registrando peso, altura, cor dos olhos. Ouve-se o som do compasso de metal deslizando pelo crânio da criança. Cada milímetro era anotado em um formulário. Uma ciência falsa, transformada em protocolo. Fora das clínicas, a mortalidade infantil em orfanatos estatais era alta. Dentro do Lebensborn, as condições eram superiores. Um conforto controlado, tudo era documentado. A identidade do pai, se fosse um oficial da SS, era protegida. Formulários de adoção já assinados por oficiais aguardavam, prontos para ocultar a paternidade. Uma burocracia para apagar a origem. O destino da criança era selado por esses formulários. Aprovados no teste racial, eram considerados valiosos. Eram adotados por famílias de elite da SS. Se uma criança falhasse no teste, o futuro tornava-se incerto. Alguns eram enviados para orfanatos comuns.
outros para instituições especializadas, onde as taxas de sobrevivência eram sistematicamente baixas. O sistema médico que selecionava recém-nascidos tinha uma base legal. Leis aprovadas 7 anos antes. Em setembro de 1935, as leis de Nuremberg foram anunciadas. Relações interraciais tornaram-se um delito criminal, um crime contra o sangue. Ao mesmo tempo, o Estado oferecia empréstimos para casamentos arianos, um incentivo financeiro para estimular a reprodução. A Alemanha sofria com um déficit demográfico após a Primeira Guerra Mundial, forçando o Estado a estimular a natalidade. A partir de 1933, créditos eram concedidos. Mulheres eram pressionadas a deixar seus empregos. O foco era a maternidade. Crianças, cozinha, igreja. O Estado definia quem podia amar, casar e ter filhos. Para premiar as famílias grandes, o regime introduziu a Cruz de Honra da Mãe Alemã. Bronze para 4 filhos, prata para 6, ouro para 8 ou mais. A condecoração era entregue todo dia 12 de agosto, no aniversário da mãe de Hitler. Enquanto o Estado distribuía medalhas para a maternidade em massa, um sistema paralelo e fechado era criado para a elite. 12 de dezembro de 1935. Himmler registra oficialmente a organização Lebensborn, a fonte da vida. No papel, era uma associação de caridade, proteção e sigilo para mulheres solteiras. Para que a fachada de caridade? Para mascarar o projeto estatal de seleção da sociedade. A admissão exigia uma triagem racial rigorosa. O processo era clínico. Uma candidata entrava na sala, defrontava-se com médicos da ESSE em uniformes brancos impecáveis. O exame começava. Cor dos olhos, comparada a uma tabela de padrões nórdicos. Cor do cabelo, altura, a estrutura facial e o formato do crânio eram medidos. Cada dado era documentado em um cartão de avaliação. Menos da metade das candidatas passava pelos filtros. As aprovadas eram enviadas para as casas Lebensborn. A primeira, Heim Hochland, foi estabelecida em Steinhoring, perto de Munique. Por fora, uma pacata clínica de repouso no campo. Por dentro, um centro de controle genético. Registros detalhados. Certidões de nascimento manipuladas para ocultar a identidade do pai. O estigma social era removido. A produção de crianças racialmente puras era acelerada. O primeiro complexo Heim Hochland abriu as portas em 1936. O cérebro por trás do projeto era Heinrich Himmler, o líder da SS. Para ele, a SS não era uma força policial, era uma casta biológica, uma nova nobreza, definida por sangue, não por títulos. A partir de 1934, a SS respondia apenas a Hitler. Himmler tinha controle total. Sua obsessão por linhagem virou um sistema burocrático. Oficiais da SS que desejavam se casar precisavam de permissão. A prova, uma árvore genealógica pura. O rastreamento ia até o ano de 1800. Para oficiais de alta patente, o requisito era mais antigo, 1750. O Escritório de Raça e Povoamento da SS, o RUSHA, examinava cada pedido. Anexados aos formulários, cópias de certidões de nascimento, registros de batismo. Um volume massivo de arquivos para cada oficial. Especialistas buscavam qualquer ancestral indesejado. O veredito do RUSHA determinava a aprovação ou a proibição do casamento. Os mesmos padrões raciais usados pelo RUSHA para avaliar casamentos logo encontraram um novo propósito. Um propósito mais sombrio. 1939, a invasão da Polônia. A guerra mudou as regras. O programa não era mais sobre incentivar nascimentos, era sobre roubar crianças. O que fazer com as crianças que correspondiam aos padrões da SS nos territórios ocupados? Confiscar, renomear e assimilar. A política foi chamada de germanização. Oficiais do Escritório de Raça e Povoamento da SS começaram a inspecionar orfanatos. Invadiram casas particulares.
O som do choro de crianças durante as buscas repentinas se tornou uma constante. As equipes mediam crânios, analisavam a estrutura facial, a cor dos olhos. Um traço considerado ariano marcava uma criança para remoção. Os pais não tinham aviso. As crianças eram levadas à força, sem explicações. As selecionadas iam para instalações especiais. Ali, passavam por mais testes raciais. Para os aprovados, os registros de nascimento originais eram destruídos. Novas certidões eram emitidas, com nomes e sobrenomes alemães. As crianças selecionadas eram então transportadas para centros de distribuição na Alemanha. 20.000 a 30.000 crianças. Este é o número estimado de vidas que passaram pelo sistema Lebensborn. O sequestro de órfãos na Polônia era parte de um plano geopolítico maior. Um projeto de engenharia demográfica aprovado por Himmler. Setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia. Milhões de não-germânicos ficam sob o controle do Reich. Em outubro de 1939, Himmler recebe um novo título, Comissário do Reich para o Fortalecimento do Caráter Alemão. A nomeação lhe deu autoridade direta sobre deportação e germanização nos territórios ocupados. O programa Lebensborn se expandiu. Deixou de ser um projeto interno da Alemanha. Abril de 1940. A Wehrmacht invade a Noruega. O país era considerado racialmente valioso. Sangue nórdico. O regime incentivava uniões entre soldados alemães e mulheres norueguesas, desde que elas cumprissem os padrões da SS. Para uma população de aproximadamente 3 milhões de habitantes, o impacto foi estatisticamente significativo. Entre 1941 e 1945, as filiais norueguesas se tornaram um dos maiores centros do programa. Nasceram ali entre 8.000 e 12.000 bebês. Em 1945, as clínicas da Noruega registraram milhares de crianças sob um novo status oficial. Eram os Tiskerbarn, filhos de alemães. A prova viva de um sistema que se arrogava o direito de construir e apagar identidades humanas. Entre 10.000 e 12.000 crianças receberam essa classificação. Um estigma técnico, registrado em papel. Na Polônia, a tarefa era ainda mais complexa. Agentes da Cruz Vermelha trabalhavam em arquivos caóticos. Em uma mesa, um agente comparava uma certidão de nascimento polonesa com uma nova ficha médica alemã. A data de nascimento coincide, o nome não. Um carimbo de tinta preta, com a nova identidade, invalidava o registro anterior, prova do apagamento. A expectativa era simples: o fim da guerra traria reencontros rápidos. A realidade era um labirinto burocrático. Nomes alterados, documentos destruídos, pistas frias. A busca por uma criança se tornou um trabalho forense, uma investigação que se estenderia por décadas. A identidade apagada era a barreira técnica. Para milhares, a guerra não terminou em 1945. Anos depois, as próprias crianças, já adultas, assumiram a investigação. Décadas depois, filhos já adultos iniciavam a busca por seus pais biológicos. A enxurrada de pedidos nos arquivos da Cruz Vermelha tinha uma origem. A logística do Escritório Principal de Raça e Povoamento da SS, implementada a partir de 1943. Como o sistema processava tal volume de recurso humano? Através de centros de filtragem centralizados. Nós logísticos, como o de Litzmannstadt, na Polônia ocupada, entre 1943 e 1944, a seleção de crianças se intensificou. Unidades especiais da SS inspecionavam orfanatos e escolas. As crianças eram alinhadas e examinadas. Oficiais mediam seus crânios com um paquímetro. O clique metálico do instrumento, uma marca no arquivo pessoal, definia o destino, apto ou inapto para a germanização. Os inaptos eram enviados para campos de concentração, Auschwitz, Ravensbrück. Os pais que resistiam eram presos no local. O centro nevrálgico dessa operação era Litzmannstadt, hoje Lodz. A cidade era um importante nó ferroviário, uma localização que permitia a distribuição ininterrupta das crianças sequestradas. As selecionadas eram transportadas para a Alemanha.
Eram informadas que seus pais biológicos estavam mortos. Eram proibidas de falar sua língua nativa. A punição era imediata. As estimativas totais apenas para a Polônia variam entre 50.000 e 200.000 crianças processadas pelo sistema. No início de 1943, a matemática da guerra mudou e o sistema precisou acelerar. Fevereiro de 1943, Stalingrado. O 6º Exército Alemão capitulou, uma derrota total. O desastre demográfico para o Reich era um fato matemático, não uma tragédia. Para Heinrich Himmler, a resposta não era militar, era biológica. Se a Alemanha perdia homens na frente de batalha, o Reich precisava de mais crianças para se tornar soldados e mães de soldados. Relatórios sobre os bombardeios aliados em Hamburgo e Berlim se acumulavam. Em meio a eles, Himmler assinava diretivas para intensificar os programas raciais. A lógica era pragmática, fria. Perdas no fronte seriam compensadas com o recurso biológico dos territórios ocupados. O gatilho para essa aceleração foi a escala do colapso no leste. Mais de 300.000 soldados alemães mortos ou capturados no cerco. A lógica da seleção racial de Himmler precisava de um alicerce. A base já existia. Um mecanismo estatal de descarte, testado e aprovado desde 1939. O projeto recebeu o nome de seu endereço: Tiergartenstrasse 4, Berlim. O programa T4. O alvo: cidadãos alemães com deficiências físicas ou mentais. A ferramenta: câmaras de gás. Elas eram disfarçadas de chuveiros. Dentro, o cheiro químico de monóxido de carbono. Qual era a capacidade operacional destas instalações? Entre 1939 e 1941, a resposta foi calculada. 70.000 pessoas foram eliminadas antes do congelamento oficial do projeto. Em agosto de 1941, protestos públicos forçaram uma parada. O programa foi oficialmente suspenso, mas as mortes não pararam. O sistema apenas mudou de método. Inanição, injeções letais, abandono deliberado. O extermínio continuou, agora de forma descentralizada. A eliminação de pessoas não era o protocolo final. Era preciso apagar os rastros do sistema. Funcionários esvaziavam os arquivos de metal. Retiravam os formulários com árvores genealógicas, as fichas de avaliação racial, os detalhes de adoção. Maços de papel eram lançados direto nas fornalhas dos incineradores. Uma cinza fina, vinda dos documentos queimados, assentava sobre o terreno das instituições evacuadas. O objetivo era a anulação. A razão era o colapso militar. Junho de 1944. Forças aliadas desembarcam na Normandia. A leste, o Exército Vermelho avança após a vitória em Kursk. A oeste, tropas americanas e britânicas cruzam o Reno. As frentes se fechavam sobre a Alemanha. Mas a destruição de provas não era um ato de pânico. Era um procedimento. Ordens especiais, semelhantes ao Decreto Nero, regulamentavam o processo para impedir que o banco de dados caísse nas mãos dos aliados. As instituições eram evacuadas às pressas. Os registros, destruídos. Os funcionários, desaparecidos entre a população civil. Esses formulários, transformados em cinzas, se tornariam o principal obstáculo para os investigadores de Nuremberg 2 anos mais tarde. Em 7 de maio de 1945, a Alemanha assinou a rendição incondicional. 2 anos depois, em 1947, a ausência de arquivos virou um problema técnico. Prateleiras do tribunal. Dossiês com páginas em branco. Faltavam as provas diretas. Os investigadores aliados focaram em 2 estruturas: o Gabinete Central de Raça e Povoamento da SS, o Rússia HE, e o programa Lebensborn. Iniciou-se o processo Rússia HE. Foi o 8º dos 12 julgamentos subsequentes de Nuremberg. O tribunal examinou as acusações: sequestro de crianças, triagem racial, adoção forçada. Mas nem todos os réus foram condenados. Por que parte dos funcionários escapou das acusações? A falta de documentos diretos, queimados durante a retirada,
quebrou a cadeia jurídica de provas. Sem um registro conectando o oficial a um ato específico, a responsabilidade penal era impossível de estabelecer. Ainda assim, a principal conclusão do processo foi inequívoca. O tribunal declarou oficialmente: a organização Lebensborn participou no sequestro e germanização de crianças estrangeiras.